E como que eu posso saber a quantidade de divisores de um número? Então, para sabermos a quantidade de divisores de um número, precisamos decompor o número em fatores primos, somar 1 a cada expoente dos fatores obtidos e multiplicar os resultados. Então, ele dá um exemplo aí. Ele pega o 300, ele decompôs esse número 300 em fatores primos. Então, ele encontrou 2 vezes 2, por isso que ele colocou 2 ao quadrado aí. Ele encontrou 2 vezes 2. Vamos fazer aqui do lado para vocês verem o que ele fez. 300, ele decompôs em 2, ele encontrou 150. Dá para decompor por 2, então 150 dividido por 2 vai dar 75. Aqui é o 2 ao quadrado que ele colocou aqui. Tá vendo? Aí o 75, ele foi para o próximo número primo, que é o 3. 75 dividido por 3 vai dar... 75 dividido por 3 vai dar 2 vezes 3, 6, 5, 15 dividido por 3 dá 5, 25. E aí ele descobriu que não dá mais para decompor esse número, ele foi para o próximo primo, que é o 5. Vai dar 5, 5 dividido por 5 dá 1, e assim por diante. Esse aqui é o 5 ao quadrado que ele encontrou aqui. E aí o que ele fez? Ele pegou esses expoentes, esse ao quadrado, esse 1 do 3 elevado a 1 e do 5 elevado a 2, e ele somou 1 em cada um desses números. E aí ele multiplicou a soma desses 3 números e encontrou 18. Então, ele agora sabe que a quantidade de divisores do número 300 é 18. Próximo exemplo, pessoal. Aliás, vamos fazer um exercício para descobrirmos como fazer... como descobrirmos a quantidade de divisores do número, por exemplo, 500. Então, vamos lá. Nós, então, primeiro precisamos decompor esse número em fatores primos. 500 por 2. Vou ter 250 aqui embaixo. 250 por 2 vai dar 125. 125 por 2 não dá mais, por 3 também não dá. O próximo número é 5. 125 por 5 vai dar 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. O que eu tenho aqui? 2 ao quadrado. O que mais? E 5 ao cubo. Aí o que eu devo fazer? Eu devo pegar esses expoentes aqui. 2 mais 1, tem que somar com 1, lembra disso? E multiplicar entre eles. Aqui eu tenho 3 mais 1. Eu vou ter 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, o número 500, ele possui 12 divisores. E agora vamos ao que interessa. Vamos começar explicando o máximo divisor comum. Eu preciso explicar esses dois conceitos ao mesmo tempo, porque vocês vão precisar reconhecer quando que o problema está falando de uma coisa e quando que o problema está falando de outra coisa. Porque o examinador não vai pedir simplesmente para você tirar o mínimo múltiplo comum ou tirar o máximo divisor comum. Ele vai te colocar um problema e ele vai querer saber se você sabe qual a ferramenta que você utilizará para resolver aquele problema. Então vamos lá, máximo divisor comum.
Dois números naturais, eles sempre têm divisores comuns. Então, por exemplo, os divisores comuns de 12 e 16 são 1, o 2, o 3 e o 6. E dentre eles, o 6 é o maior. Então, este é chamado de máximo divisor comum de 12 e 18. Indicamos da seguinte forma: MDC, abre parênteses, 12 e 18 igual a 6. O maior divisor comum de dois ou mais números, ele é chamado de máximo divisor comum desses números. E usamos a abreviação MDC, como foi mostrado lá em cima. E aí, como que nós fazemos para tirar o máximo divisor comum? Aqui eu vou mostrar para vocês na prática, e aí vocês vão precisar treinar isso na casa de vocês, tá bom? Então vamos supor, vamos tirar o máximo divisor comum de 12, de 15, digamos, e de 18. Vamos tirar o máximo divisor comum de 3 números. Vocês podem tirar o máximo divisor comum de quantos números vocês quiserem, tá bom? E aí vocês vão fazer uma linha aqui. E aí vão começar pelo primeiro fator primo, que divide os 3 números ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o 2 ele não serve. Por que que o 2 ele não serve? Porque ele só divide o 12 e o 18. Como ele não serve, você vai para o próximo número primo. O próximo número primo é 3. O 3 ele é capaz de dividir o 12 é divisível por 3, o 15 é divisível por 3 e o 18 é divisível por 3. E aí tá bom. Você escreve o 3 aqui do lado. 12 dividido por 3 vai dar 4. 15 dividido por 3 vai dar 5. 18 dividido por 3 vai dar 6. E o próximo número primo seria o 5. Só que o 5 ele divide só o 5. Então, nós paramos a conta por aqui. O máximo divisor comum de 12, 15 e 18 é 3. Então, vamos indicar aqui. O máximo divisor comum de 12, 15, 18 é igual a 3. Vamos fazer mais um exemplo para fixar isso na mente de vocês. Vamos pegar agora o exemplo que foi dado no slide anterior, que era 12 e 18. Passo a linha. 12 e 18, o primeiro fator primo que é capaz de dividir os dois números ao mesmo tempo. Sempre lembre-se disso, pessoal. O máximo divisor comum, vocês precisam encontrar um fator primo que seja capaz de dividir os dois números, ou os 3 números, ou todos os números ao mesmo tempo. Então, o 12 dividido por 2 vai dar 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Já não dá mais para dividir os dois números, o 6 e o 9, por 2. Então, eu parto para o próximo número primo, que é o 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Já não dá mais para dividir o 2 por 3, somente o 3 por 3. Então, a gente para a conta aqui. E aí, 2 vezes 3 é igual a 6. Esse aqui é o máximo divisor comum de 12 e 18, como vocês viram naquele slide anterior. O máximo divisor comum, tem mais um conceito aqui que precisamos gravar sobre o máximo divisor comum. Números primos entre si. Dois ou mais números, eles são considerados primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles
for somente o número 1. Então, por exemplo, o número 35 e o número 24, eles são primos entre si, porque o máximo divisor comum destes dois números é o número 1. Então, quando isso acontece, nós chamamos esses números de primos entre si. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal, dando um like ou compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado!